8. A ciência e a arte. Recebemos e-mails da Genome da 23andMe, com uma diferença de poucos dias entre os dois, informando que o resultado dos nossos exames de DNA tinha saído. Os e-mails ficaram um tempo juntando poeira na nossa caixa de entrada. Depois, rimos da nossa hesitação em expor nossos segredos genéticos, a ponto de nem sequer termos mencionado uma a outra o fato de o e-mail ter chegado. No início, quando explorávamos o lado científico da coisa, nos pareceu uma ótima ideia testar nossos genes. Mas agora os resultados ainda não abertos nos parecerão mais agourentos que fascinantes. E se nossos genes apontassem para fraquezas alarmantes? Acabamos vencidas pela curiosidade e marcamos consultas telefônicas com especialistas em genética das duas empresas. Recebemos por e-mail um resumo da 23andMe contendo extensas informações, um roteiro detalhado dos nossos riscos de saúde futuros. O relatório incluía associações genéticas com muitas doenças importantes, e só de passar os olhos já deu para ver nossa perspectiva de sucumbir a todo tipo de problema de saúde, desde Alzheimer até doenças cardíacas. Tínhamos mergulhado, de certa forma despreocupadamente, na nova fronteira dos testes genéticos, mas não foi nada agradável ver o nosso futuro potencial ali no papel, preto no branco. Em geral tivemos sorte. Nossos exames de DNA não revelaram nenhuma surpresa que revolucionou nossa vida. Também ficamos sabendo de fatos interessantes, um tanto aleatórios, sobre nós mesmas. Cat tem genes semelhantes aos de alguns dos maiores corredores do mundo. Uma pena que ela tenha desistido da corrida no ensino médio. E parece que ela não consegue distinguir bem sabores amargos. Os exames genéticos de Claire confirmam que a lenda familiar sobre uma tataravó ameríndia pode ser verdade e desde então ela recebeu dezenas de boletins de acompanhamento sobre potenciais parentes genéticos. Os resultados do nosso perfil genético-psicológico foram muito mais surpreendentes. A 23andMe testou o gene guerreiro. Guerreiro/preocupado, ou conta, para nós. Claire tinha certeza de que Cat seria uma guerreira, uma pessoa que apresenta um bom desempenho sob pressão, e de que ela mesma se revelaria uma pessoa preocupada. Emily Drabant-Cannully, neurocientista da empresa, nos disse, no entanto, que nossas variantes correspondem a preocupadas. Por essa ninguém esperava. Pesquisas sugerem que os preocupados têm um excelente desempenho em condições de rotina, mas são muito menos confiantes e tranquilos em situações de alto risco. Drabant-Cannully nos reconfortou um pouco quando nos lembrou de que os preocupados em geral têm uma robusta função cognitiva. Os resultados relativos a nosso nível de oxitocina também foram inesperados. Cat tinha certeza de que Claire teria a variante acolhedora e aconchegante do gene OXTR, diferente dela. Mais uma vez, o palpite se revelou equivocado. Nós duas temos a variante que nos torna propensas a nos sentir bem em relação às pessoas e ao mundo. Achamos que esse fato compensava um pouco a notícia de portarmos a variante preocupada e o recebemos de braços abertos. Depois conversamos com o Dr. Jay Lombard, da Genome, que prometeu nos explicar, em termos leigos, as reais implicações de nossos exames de saliva. Você deve se lembrar de que a Genome faz exames similares,
porém normalmente mais aprofundados, em geral apenas para os médicos. Os cientistas da empresa criaram um teste para o gene transportador de serotonina, que descrevemos no capítulo 13 e que pode ser crucial para a confiança. Se você tem uma ou duas linhas curtas desse gene, pode ser propensa à ansiedade, e duas linhas longas significam que você tem uma predisposição genética a ser mais resiliente. Ficamos torcendo para ter as linhas longas. Queríamos a rede de segurança da resiliência incorporada ao nosso DNA. Sabíamos que estávamos simplificando descarada e irresponsavelmente os complexos fatores genéticos e suas implicações, porque sabemos bem que os genes não são determinantes, mas, naquele momento, ao telefone, os riscos genéticos nos pareciam bem simples. Quando o Dr. Lombard repetiu que os genes não são tudo, tivemos a impressão de que ele estava preparando o terreno para as notícias que estavam por vir. Dito e feito, ele nos disse que nós duas temos a combinação curta/longa do transportador de serotonina. Basicamente somos mais propensas à ansiedade e, possivelmente, à depressão, dependendo das dificuldades que a vida colocar no nosso caminho. O Dr. Lombard concorda com nossas conclusões sobre o transportador de serotonina e os genes CONT. Ele acredita que os dois são cruciais em termos do impacto sobre a personalidade em geral e a confiança em particular. Com efeito, quando o pressionamos, ele disse que, se tivesse recebido nossos dados sem saber nada a nosso respeito, teria concluído que nenhuma de nós era naturalmente dotada dos melhores elementos constitutivos da confiança, embora ele também achasse que nossa variante da oxitocina tendia a ser uma vantagem. No entanto, ele fez questão de nos lembrar mais uma vez: estamos falando de probabilidades, não de realidade. O ambiente, a epigenética, é o que liga ou desliga os genes. E ele observou que pessoas com as linhas curtas também são mais vigilantes e adaptáveis, e é possível que em geral tenham mais chances de sobreviver a situações de perigo. Podemos ser ansiosas, mas vamos sobreviver. Essa observação nos reconfortou um pouco. A conclusão é que tínhamos dois genes considerados ruins para a confiança e um gene bom. Somos propensas a nos preocupar e ficar ansiosas, mas temos um otimismo natural e uma cordialidade em relação ao mundo. Em alguns momentos da nossa vida, isso de fato parece nos descrever, mas, em outros, não nos reconheceríamos. Passamos alguns dias inquietas com essa nossa nova caracterização. Caracterização como preocupadas e estressadas. Perfeccionistas que somos, achamos que de alguma forma tínhamos fracassado num teste, produzindo variantes fracas. Nossos maridos, exasperados, sugeriram que talvez não devêssemos ter feito os exames se os resultados só fossem nos deixar ainda mais ansiosas. Foi quando percebemos uma coisa sobre nosso papel de coadjuvantes no debate do inato versus adquirido. Nós duas tínhamos claramente imposto nosso próprio estilo às nossas pegadas genéticas. Criamos aquelas trilhas e estradas secundárias que a neurologista Laura Amputito descreveu. Embora tenhamos as mesmas 3 variações genéticas, estávamos longe de ter a mesma personalidade. Cat é muito mais resoluta, enquanto Claire é mais ponderada, por exemplo. Cat gosta de riscos físicos, mas fica nervosa com confrontos difíceis.
Claire não vê problema algum em pegar o telefone e entrar numa negociação nada agradável, mas não gosta da ideia de se jogar na encosta mais íngreme que uma montanha tem a oferecer. Talvez, se fôssemos mais jovens, esses testes genéticos nos afetassem mais. Na nossa situação, contudo, eles acabaram nos intrigando, mas não nos definindo. Além disso, se essa nossa variante do transportador de serotonina, com as agourentas linhas curtas, de fato constituir um gene da sensibilidade, como Suomi sugere, isso significa que nós duas somos mais adaptáveis e reativas ao ambiente e que muito provavelmente tivemos uma boa criação, considerando que somos basicamente felizes, bem-sucedidas e estáveis. Agora valorizamos ainda mais nossas mães, que podem ter feito o mesmo trabalho heroico que as mães risos de Suomi. Sim, as pesquisas dele sugerem, pelo menos até o momento, que as mães símias influenciam mais a prole que os pais. Viemos a perceber que o desvio da nossa carga genética é muito similar à narrativa da confiança que apresentamos neste livro. Podemos ter começado com um DNA menos que ideal. Nós duas tivemos de superar o nervosismo, o estresse e a ansiedade em nossa vida. Mas aprendemos como fazer isso. Acreditamos que nossas experiências superam quaisquer ditames genéticos. O resultado foi que, hoje, podemos atuar com uma autoconfiança autêntica, mesmo em condições de alto estresse. Trabalhar como jornalista ao vivo na TV é como mergulhar em uma piscina de estresse puro, imediato e não diluído. Nossos resultados genéticos por si só não nos explicam. Alguns dados não tiveram uma boa correlação com as pessoas que somos hoje. E esse mergulho de volta ao mistério científico de tudo isso nos preparou para nossa revelação final sobre a composição. Composição desorientadora da confiança, não existe apenas uma única explicação para todos. Na nossa missão de desvendar os segredos da autoconfiança, vimos muitas demonstrações de confiança, como mulheres arremessando bolas de basquete e brandindo armas, mulheres que trabalham com livros e tubos de ensaio, mulheres que frequentam os corredores do Congresso americano e salas de diretoria corporativas. À medida que a imagem se completava, percebemos algo que não esperávamos e que não tínhamos pensado antes: a confiança das mulheres em geral é diferente da dos homens. Não estamos sugerindo que existe uma versão feminina da confiança como aquela mulher que sabe que só vai trabalhar fora até engravidar e ter filhos, que de alguma forma é menos rigorosa e que acaba nos deixando de lado nos desafios profissionais mais envolventes e gratificantes. Estamos dizendo que ser confiante não significa a mesma coisa para mulheres e homens e não afeta as mulheres da mesma maneira. Agir, trabalhar, decidir e dominar independem do gênero. No entanto, percebemos que, até quando a confiança se expressa em sua plenitude, o estilo e o comportamento dessa expressão não precisam ser genéricos. Genéricos, saídos de uma linha de montagem. Essa expressão sem dúvida não precisa ser a versão que continua, até hoje, a ser o modelo predominante do comportamento confiante e que não é muito diferente do que veríamos uma geração atrás, uma figura dominante, mais provavelmente, um homem, tomando decisões e afirmando sua autoridade sobre os outros. A bravata masculina no trabalho, talvez movida pela testosterona e inspirada em séries como Mad Men, continua sendo o padrão ouro. E atualmente é o único padrão.
A vontade de vencer, não importa o custo. O desejo insaciável de correr riscos. A propensão para tomar decisões rápidas. A ênfase em interações vociferantes e esbanjamento de energia. Esses são os valores e os estilos de comportamento esperados. Às vezes, eles funcionam. No entanto, estão longe de ser a definição de confiança. Por muito tempo foi assim que acreditávamos que deveríamos jogar o jogo se quiséssemos vencer e se quiséssemos ter um gostinho da autoconfiança, mesmo se fosse forçada e fingida. Achávamos que, se vestíssemos a armadura de uma versão masculina da confiança, de alguma forma sairíamos transformadas. Felizmente, não precisa ser assim, sobretudo para as mulheres, e talvez para um monte de homens também. Em resumo, nós finalmente desvendamos o enigma frustrante que passamos mais de um ano tentando resolver: é preciso ter um comportamento grosseiro e rude para ser confiante. Não, ainda bem. Nossas pesquisas e conversas com dezenas de mulheres puldaruças e confiantes apontam para outra direção, uma direção que nos parece muito mais natural e autêntica. É uma abordagem completamente diferente. Os ingredientes são os mesmos, mas, no final, o produto é outro. É essencial entender essa nuance porque, se não prestarmos atenção, nós, mulheres, sem dúvida nos encontraremos mais uma vez buscando atingir os objetivos errados. Nenhuma de nós duas se recuperou totalmente da moda das ombreiras e das gravatas, borboleta dos anos 1980. Peggy McIntosh, a socióloga da Wellesley, acredita que precisamos entender que a confiança simplesmente tem sido socializada ao longo dos anos para ser mais agressiva em sua expressão, mas na verdade é muito mais abrangente do que isso e em geral mais sutil. Então, como seria a confiança feminina? Para simplificar, veja uma possível maneira de pensar a respeito. Imagine, se naquela prova de fogo moderna da confiança, a reunião no escritório, com colegas e superiores. Você tem uma observação importante a fazer sobre um próximo projeto e sabe que nem todo mundo vai gostar do que você tem a dizer. Em geral, para as mulheres, isso se transforma numa verdadeira batalha interior. A insegurança pode vencer, levando ao silêncio. Ou podemos nos tornar tão obstinadamente decididas a transmitir uma imagem de autoridade e confiança e a não ficarmos mudas na reunião que defendemos nossa opinião com a voz estridente, e até um pouco na defensiva, mas sem autenticidade. Estamos dizendo que existe uma terceira via. Nem sempre precisamos falar primeiro. Podemos ouvir e incorporar o que os outros dizem e talvez até contar com a ajuda dos colegas para expor nosso argumento. Podemos dividir os louros da vitória e evitar nos indispor com inimigos em potencial. Podemos falar com tranquilidade e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem inteligente. Uma mensagem que será ouvida. A confiança, para muitas de nós, pode até envolver ficar em silêncio. Qualquer uma dessas alternativas pode indicar o caminho para o comportamento confiante das mulheres. É bem verdade que algumas de nós são naturalmente agressivas, mas em geral a agressividade nas mulheres acaba parecendo uma impostura, e é difícil se sentir confiante quando você só encarna um personagem. Talvez a confiança feminina seja do tipo que até permita
expressões de vulnerabilidade e o questionamento das nossas decisões. Na verdade, os psicólogos estão começando a constatar que pode haver um poder inesperado e inexplorado em aprender a expressar nossa vulnerabilidade, e que, para muitas mulheres, isso pode reforçar a confiança. No entanto, precisamos ser claras aqui, porque muitas pessoas, com destaque para nossos maridos, disseram: "Ei, como é que de repente pode fazer sentido mostrar uma fraqueza ou tolerar a autocrítica? Vocês não passaram o tempo todo dizendo que isso é um comportamento inseguro?" Para entender essa diferença sutil, vejamos alguns exemplos. Expressar alguma vulnerabilidade pode ser uma força, sobretudo quando esse comportamento cria uma conexão com os outros. Remoer inseguranças e chafurdar em dúvidas sobre a própria capacidade não é uma força. Repassar as decisões em busca de melhorias é uma força, bem como admitir os erros. Passar dias ruminando as decisões que você já tomou ou decisões que você precisará tomar não tem nada a ver com nossa visão de confiança. Nosso comportamento confiante não pode vir acompanhado de pedidos de desculpa, resmungos ou acanhamento. Na verdade, precisamos ser ouvidas e precisamos agir se quisermos liderar nossos instintos, se conseguirmos canalizá-los, nos ajudarão bastante. Precisamos começar a confiar nos nossos instintos. Foi o que vimos em várias mulheres diferentes com vários estilos diferentes, na revigorante compaixão de Valerie Jarrett, na cordialidade indagadora da General Jessica Wright, e na notável franqueza de Linda Hudson. Como pedras preciosas, coletamos fragmentos e retalhos da conduta das muitas mulheres autoconfiantes que entrevistamos, tentando conciliar, no decorrer de nosso projeto, a confiança que imaginávamos encontrar quando começamos e a versão muito diferente e atraente de confiança que acabamos encontrando. Determinação e clareza. Acessibilidade e bom humor. As qualidades variavam. A mistura de vigor, vulnerabilidade e elegância na autoconfiança de Christine Lagarde deixou de nos parecer contraditória ou intrigante. Em grande parte, essas mulheres só pareciam à vontade consigo mesmas. Em meio às dores de parto, enquanto escrevíamos este livro, Cat percebeu que é uma jornalista mais confiante quando confia em seus instintos, nas entrevistas, em vez de sucumbir à pressão de ser supercombativa, como muitas vezes se espera dela. Temos uma pressão enorme na nossa área para fazer perguntas difíceis com certo ar de bravura. Precisamos parecer agressivas, botar o entrevistado contra a parede. Sempre achei que não sou muito boa nisso, por um motivo simples: eu simplesmente não sou assim e, se eu fizer isso, vai ficar claro que é tudo fingimento. Então percebi que esse tipo de estilo de entrevista é desnecessário, que é mais uma tentativa do entrevistador de chamar mais atenção que o entrevistado. Isso me ajudou a tirar a pressão dos ombros, e minhas perguntas ficaram mais naturais e espontâneas. Só precisei desenvolver a confiança necessária para fazer do meu jeito. Queremos fazer uma pausa aqui para esclarecer que não estamos tentando tapar o sol com peneira. Sabemos que os escritórios de diretoria e da presidência ainda estão cheios de gestores da velha guarda que têm uma noção tradicional de como a confiança deve ser manifestada, e não só a confiança feminina.
Às vezes precisamos esmurrar uma ou duas mesas para satisfazer um chefe pré-histórico. Nós duas aprendemos a interromper autoproclamados experts vociferantes e dominadores na TV para ter a chance de nos expressar. No entanto, há cada vez mais evidências de que uma visão mais expansiva da confiança tem sido adotada no mundo do trabalho. Um estudo recente da Faculdade de Administração da Stanford revelou que as mulheres capazes de combinar qualidades masculinas e femininas se saem melhor que todos os outros, até os homens. E como você acha que os pesquisadores definem as qualidades masculinas? Agressão, assertividade e confiança. E as qualidades femininas? Colaboração, orientação a processos, persuasão, humildade. Os pesquisadores acompanharam 132 recém-formados em administração durante 8 anos e descobriram que as mulheres que tinham algumas características consideradas masculinas, mas que as misturavam a características mais femininas, foram promovidas 1,5 vezes mais que a maioria dos homens, 2 vezes mais que os homens femininos, 3 vezes mais que as mulheres puramente masculinas e 1,5 vezes mais que as mulheres puramente femininas. Estranhamente, o estudo não encontrou qualquer vantagem para os homens que tentaram andar no fio da navalha. A lição a ser aprendida com essa pesquisa é que as mulheres não devem descartar o que podem ser vantagens naturais. Precisamos desbravar nosso caminho e, no que se refere à confiança, temos de ser nossas próprias fontes de inspiração. Não precisamos tentar nos masculinizar, em busca de parecermos mais dominadoras e controladoras do que somos. A senadora dos Estados Unidos Kirsten Gillibrand é inflexível quanto isso. Quando perguntamos se seria melhor se as mulheres, como os homens, fossem capazes de sair por aí dizendo eu sou a melhor, ela deu de ombros. Por que faríamos isso? Ninguém quer transformar mulheres em homens. Queremos que as mulheres celebrem seus pontos fortes. Elas só precisam reconhecer que não são de maneira alguma deficientes. Só precisam saber o que é preciso para ter sucesso e definir esses critérios de maneiras que possam ser plenamente compreendidas. Gillibrand está farta do que ela considera o pressuposto equivocado de que, no Senado, quem fala mais alto ou por mais tempo é de alguma forma mais eficaz. A opinião dela é reforçada pelos resultados de um estudo recente da Universidade de Stanford. As congressistas mulheres conseguem aprovar um número consideravelmente mais alto de leis do que os homens e trabalham com mais frequência com integrantes do outro partido. 2. Talvez isso tudo esteja acontecendo enquanto os homens ficam defendendo seus pontos de vista na tribuna da Casa Branca ou do Senado. Michael Nance, presidente do conselho da empresa de advocacia Dixon Shapiro e outro amigo que contribuiu generosamente com suas opiniões sinceras, acredita firmemente que a confiança pode ser expressa de muitas maneiras diferentes e conta que ele mesmo favorece um estilo menos agressivo. Nance sugere que as mulheres, ao tentar participar de uma conversa dominada por homens, fiquem atentas e se manifestem assim que uma janela se abrir rapidamente na conversa. Faça questão de ter um ponto de vista diferente, diz ele. Fale com autoridade e seja lembrada por contribuir para a discussão. É importante ressaltar que, muitas vezes,
nossos valores são diferentes no trabalho, e isso pode afetar o modo como projetamos a confiança. Por exemplo, as mulheres, de acordo com anos de pesquisas corporativas, tendem a ter outras prioridades além dos lucros, dos rendimentos e de sua posição na hierarquia. Elas normalmente se interessam mais pelo moral da equipe e pela missão da empresa, por exemplo. 3. Quem diria, se você estiver tentando elevar seu próprio status, tem mais chances de tentar dominar as conversas. Se seu objetivo, contudo, for criar o consenso, você dará mais ouvidos às opiniões alheias. A confiança, bem como o sucesso, resulta de saber canalizar seus pontos fortes e valores diferenciados. Essa noção se popularizou como uma ferramenta de desenvolvimento de lideranças. Ryan Hymek administra o programa de educação do Values in Action Institute, VIA, a mais importante organização nos Estados Unidos dedicada ao estudo dos pontos fortes individuais. Focar-se nos próprios pontos fortes tem um poder transformador para as pessoas, diz ele. A maioria de nós sofre de uma espécie de cegueira de nossos pontos fortes. Hymek diz que se conscientizar de seus pontos fortes inatos não significa que você não deve tentar melhorar os pontos fracos. Por exemplo, se ele estiver trabalhando com uma mulher que tem dificuldades com a insegurança enquanto sobe na hierarquia corporativa, ele certamente a aconselharia a se concentrar primeiro em seus pontos fortes e se beneficiar ao máximo deles. No entanto, essa mulher insegura também pode se beneficiar claramente de desenvolver mais persistência, mesmo se esse não for um de seus pontos fortes naturais. Claire se surpreendeu quando fez o levantamento do VIA na internet não tanto pelos resultados, mas pela interpretação. Eu sabia que tinha um bom trato com as pessoas, mas nunca achei que esse fosse meu maior ponto forte individual. Mas a inteligência social foi o que se destacou para mim. Aprendi que sou emocionalmente inteligente, que sou adaptável em vários contextos sociais e que me conecto aos outros. Tudo isso é verdade. Talvez isso explique por que eu gosto tanto da minha profissão no jornalismo. Mas saber que isso é um ponto forte que tem valor no mundo do trabalho, isso teria feito de mim uma mulher muito mais confiante 10 anos atrás. Essa, portanto, é a arte da confiança. É assim que criamos interações confiantes com o mundo, que se beneficia de quem somos como mulheres e como pessoas. É assim que damos ouvidos às opiniões alheias sem nos desculpar pelas nossas opiniões. É assim que pedimos votos, doações ou apoio enquanto domamos a voz que nos diz que estamos sendo petulants. É assim que conciliamos o que nós passamos mais de um ano pensando se tratar de um paradoxo irreconciliável, nossa relutância em expressar nossa opinião e ocupar o centro do palco e nossa necessidade absoluta de nos fazer ouvir. Atreva-se a fazer a diferença. A autenticidade. Tudo o que dissemos até agora nos leva a isso. Foi a última parte do código que desvendamos, mas pode muito bem ser o fator mais crucial. Quando a confiança emana do nosso centro, chegamos a nosso estado mais poderoso. Olhando para trás, percebemos que foi exatamente isso que Christine Lagarde, a diretora-geral do FMI, nos disse naquele jantar, quando nos advertiu que intervir do mesmo modo como os homens pode nos forçar a sacrificar o que nos torna únicas. Naquele painel sobre o progresso econômico das mulheres.
Em Davos, as mulheres estavam expressando uma confiança autêntica, enquanto ouviam e se revezavam para falar, um estilo muito diferente do habitual, demonstrado pelo desempenho agressivo do único homem que participava dele. Lagarde também nos contou outra história sobre como transformar nossas diferenças em virtudes, em vez de tentar escondê-las, apagá-las ou mudá-las. Quando chegamos ao fim de nossa investigação, aquela história nos pareceu especialmente evocativa. A nova presidente de um país em desenvolvimento decidiu mudar uma tradição. Nenhum dos presidentes anteriores de seu país, todos eles homens, saía do palácio presidencial. Sem um séquito de 25 carros em sua comitiva. No entanto, a nova presidenta considerava aquilo desnecessário. O país estava falido. Ela decide, então, que vai usar só 5 carros. Ela segue em frente com sua decisão, Lagarde conta, mas as pessoas lhe dizem, especialmente as mulheres, por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque é mulher. Você vai rebaixar seu status de presidente, e as pessoas vão saber que uma mulher é menos que um homem. Lagarde, que é uma espécie de conselheira não oficial de mulheres líderes de todo o mundo, não hesitou em dar sua opinião. Eu disse a ela para se atrever a fazer a diferença, ela continua. Enfatize a sua diferença. Não tente se comparar seu desempenho, sua popularidade com os padrões, parâmetros e referências dos homens que vieram antes de você. Porque você já começa com uma perspectiva diferente, você tem uma plataforma diferente, você quer trabalhar por iniciativas diferentes e deve ser autêntica nessas coisas. Então ela ficou com os 5 carros. Mas é duro. Não consigo imaginar a pressão. E faço questão de ligar para ela todo mês para dizer que ela não deve desistir. Atreva-se a ser diferente. Nós adoramos esse conselho. Você precisa ficar esperta com isso, Lagarde admite, mas também, em certo sentido, precisa confiar na diferença. 2 anos atrás, quando embarcamos neste projeto, o problema da nossa falta de confiança nos parecia um grande tema. Na verdade, até imaginávamos que nosso livro teria um título como A Lacuna da Confiança ou A Falta de Confiança nas Mulheres. Como jornalistas, ficamos empolgadas com o quebra-cabeças, como mulheres, o clima era de pessimismo. Nossas pesquisas iniciais trouxeram à tona histórias e estatísticas que pareciam difíceis de combater, uma perspectiva que nós, mulheres, poderíamos levar gerações para mudar. De vez em quando nos perguntávamos se as mulheres não estavam de alguma forma destinadas a se sentir menos confiantes. No entanto, à medida que desconstruímos a confiança e analisamos esmeradamente as descobertas científicas, sociais e práticas, começamos a ter alguns vislumbres de esperança. De repente, nos vimos na corrida do ouro da confiança, e agarramos nossas peneiras com o fervor de um minerador, peneirando a sujeira e a areia até encontrarmos várias pepitas que tinham passado despercebidas, não examinadas ou simplesmente não reveladas. Nós as testamos, as examinamos, as fizemos andar pelo nosso corredor polonês de especialistas e pesquisadores. Até separarmos as pepitas reais do mero ouro de tolo. Elas então viraram nosso caminho para criar a confiança, os segredos da autoconfiança, e nós as resumimos a seguir.
pense menos. Aia. Seja autêntica, a confiança está ao seu alcance. Sentir-se confiante pode ser uma experiência viciante. E suas maiores recompensas não são necessariamente caracterizadas por vitórias no trabalho ou um sucesso exterior. Me sinto totalmente engajada, conectada e um pouco eufórica, como se eu realizasse algo grande, e perdida na ação, diz Pat Solis Doyle, de olhos fechados, evocando uma memória. Me sinto gratificada, Caroline Miller nos diz. E agora sei que há um lugar para mim no mundo, que posso chegar lá, que tenho um senso de propósito. A palavra japonesa para propósito se traduz literalmente como aquilo pelo qual eu acordo de manhã. Acho que é isso mesmo. Voltamos ao Verizon Center para dar uma última olhada em Monique Kerry e Crystal Lehorn, as estrelas do basquete do Mystics, dessa vez em um jogo. O barulho da multidão era ensurdecedor. Se o Mystics ganhasse o jogo, elas chegariam às finais. De repente, entendemos uma coisa que nossos maridos sempre nos disseram: os esportes são, de fato, uma metáfora da vida. Estava tudo ali, na quadra. Preparação e prática combinadas a um senso de propósito, a zona de confiança. E então Crystal errou um arremesso de 3 pontos. Poucos minutos depois, pegou um rebote, correu de volta à cesta, girou para a direita, arremessou a bola na direção da bandeja com a mão esquerda e converteu uma cesta de tabela. Naquele momento, ela era o poder personificado, uma presença sobre-humana, recebendo o cumprimento de uma companheira de equipe com um olhar que diz: eu sabia que conseguiria. Parece fácil agora, mas nós sabemos, e Crystal sabe, como ela chegou lá, todas as horas de prática que levaram àquele arremesso e que levaram àquele estado de espírito e ação. Sim, ela pode ter suas dúvidas, de vez em quando. No entanto, ela já a superou a ponto de poder agir. Ela fez por merecer a confiança conquistada. O que tínhamos acabado de ver foi realmente extraordinário, melhor que sobre-humano, melhor até que uma supermulher. Porque foi real, concreto e possível. Notas 1. Ridgeway. Chegou lá, todas as horas de prática que levaram àquele arremesso e que levaram àquele estado de espírito e ação. Sim, ela pode ter suas dúvidas, de vez em quando. No entanto, ela já a superou a ponto de poder agir. Ela fez por merecer a confiança conquistada. O que tínhamos acabado de ver foi realmente extraordinário, melhor que sobre-humano, melhor até que uma supermulher. Porque foi real, concreto e possível. Notas 1. Ridgeway, Cecília. Interaction and the Conservation of Gender Inequality, Considering Employment, American Sociological Review. Review, v. 62, n. 2, 1997, p. 218, 35. 2. O'Neill, A. O'Reilly, Charles. Overcome the Backlash Effect, Self-Monitoring and Women's Promotions, Journal of Occupational and Organizational Psychology, v. 84, n. 4, 2011, p.
825, 32. 3. Matza, Davida. Et al. A Female Style Corporate Leadership. Evidence from Cotas, American Economic Journal, Applied Economics, v. 5, n. 3, julho. 2013, p. 136, 169. Agradecimentos. Há alguns anos, estávamos no Capitólio dos Estados Unidos ouvindo uma série de palestrantes falar sobre o tema eternamente problemático das mulheres no ambiente de trabalho. Tínhamos acabado de escrever Womenomics e de alguma forma éramos incluídas na lista de convidados de todos os encontros que envolviam o tema das mulheres. Aquela sessão especial ocorria em uma sala de conferência lotada no subsolo. Parece que os encontros sobre o empoderamento das mulheres ficam ainda melhores se conduzidos em cantos escondidos e com um pouco de desconforto. Grande parte do que ouvimos não era novidade. As mulheres ajudam a melhorar os resultados financeiros das empresas. As empresas querem os talentos femininos, mas de alguma forma as mulheres não conseguem chegar ao topo. Ouvimos uma litania de soluções aparentemente previsíveis relativas a horários flexíveis, legislação e conversas com mentors. Então, Mary Wilson começou a falar. Com quase 70 anos de idade, uma célebre feminista e uma guerreira em defesa das mulheres na política, ela exibe uma determinação de titânio revestida de um charme à moda antiga. Ela disse, como observamos na introdução, que deveríamos pensar no problema nos seguintes termos: quando um homem, ao imaginar como será a sua carreira no futuro, se olha no espelho, ele vê um senador. Uma mulher jamais seria tão presunçosa. Ela precisa de um empurrãozinho para enxergar uma imagem de sucesso. Vimos naquela afirmação uma clareza que não tínhamos visto antes. Aquele modo de pensar nos ajudou imediatamente a entender o que vinhamos observando no nosso trabalho no jornalismo. Na verdade, mais tarde contamos a ela que achávamos que as mulheres sequer conseguiam ver quem elas realmente eram, ou o que elas já conquistaram. Sabíamos que aquele era um fenômeno que precisávamos explorar. Seremos eternamente gratas a Mary por nos dar aquele primeiro chacoalhão e a todos os espíritos afins que passaram décadas trabalhando nessas questões para nos dar as oportunidades que temos hoje. Como viemos a aprender, a inspiração é apenas um dos elementos que preparam o terreno para a ação. Este livro também jamais teria conseguido sair da nossa cabeça divagante e eternamente envolvida em multitarefas sem a objetividade incisiva e o encorajamento que nosso agente Rafe Sagalin consegue nos dar. Ele simplesmente se recusou a aceitar que não tínhamos como escrever outro livro. É um grande e sincero elogio quando dizemos que ele tem a capacidade extraordinária de pensar como uma mulher. Nossa brilhante editora, Alice Embush, acreditou no projeto desde a nossa primeira conversa ao telefone e, como fez com o Womenomics, envolveu nosso trabalho com seu entusiasmo e sua sensibilidade astuta, nos ajudando a esclarecer o tema e nos exortando a nos utilizar plenamente de nosso estilo. Ela riu, grunhiu e se assombrou com todos os detalhes do tema conosco, sempre de olho na qualidade. Uma atitude bem parecida com o protótipo de amiga ideal que mencionamos no livro. Este livro jamais estaria em suas mãos sem a meticulosa atenção aos detalhes e infinita paciência da editora associada Kalin Lowry.
Também somos muito gratas a Leslie Cohen e Stephanie Cooper, por todo o trabalho duro e entusiasmo. Somos extremamente gratas a toda a equipe da HarperCollins. Devemos nossa gratidão eterna por toda a ajuda que recebemos de dezenas de acadêmicos e cientistas dinarussos e pacientes. Eles explicaram nos mínimos detalhes o funcionamento da mente humana, cognitiva, biológica, genética e filosoficamente. Tiveram a elegância de controlar qualquer exasperação que podem ter sentido ao nos dar cursos intensivos de neurociência e psicologia. Esperamos, sinceramente, ter feito justiça a tudo o que eles nos ensinaram. Laura Amputito foi uma enorme inspiração para nós, com seu trabalho e seu laboratório na Gallaudet, e dedicou horas de seu tempo detalhando com entusiasmo as fronteiras da neurociência. Passamos tanto tempo com Steve Suomi e seus macacos que hoje os consideramos grandes amigos. Adam Kepex nos ensinou a dar valor aos ratos e muito generosamente leu capítulos e conduziu conosco extensos seminários por meio tarde da noite, com direito até a desenhos digitalizados, sobre a natureza da confiança. Jay Lombard e Nancy Garden, da Genomind, foram incrivelmente dinarussos, não só por se oferecer para testar os genes de duas escritoras preocupadas ou guerreiras, mas também por passar horas ao telefone nos explicando os resultados e outros dados científicos. Fernando Miranda, como sempre, foi um amigo maravilhoso. Catherine Afarian e Emily Drabant-Canuli, da 23andMe, foram igualmente gentes ao fazer nossos testes genéticos na velocidade da luz e depois nos explicar detalhadamente todos os fantásticos dados. Foi um enorme prazer conhecer Tom Gessel, da Universidade de Columbia, um gênio dos estudos da mente e do cérebro com um entusiasmo contagiante. E também somos gratas ao Dr. Daniel Amen, cujo livro sobre as diferenças cerebrais entre os sexos é tão fascinante que é impossível parar de ler. Daphna Shoami, Sarah Schonstein, Rebecca Elliott e Francis Champagne, seus esclarecimentos das mais recentes descobertas da ciência do cérebro nos foram extremamente valiosos. Também tivemos a sorte de contar com a ajuda de alguns dos melhores psicólogos acadêmicos do mundo. Eles nos explicaram as complicações da confiança e nos livraram, com enorme paciência, de muitos preconceitos. Também foram eles que nos proporcionaram nossa compreensão holística dessa qualidade tão misteriosa e poderosa. Richard Petty foi um modelo de tranquilidade, respondendo a todas as perguntas e detalhando meticulosamente as várias nuances da confiança numa versão acessível que fomos capazes de entender. Cameron Anderson nos impressionou com suas pesquisas sobre o poder da confiança em comparação à competência. Zack Estes nos mostrou que de fato existe uma diferença entre os sexos, mas de confiança, não de capacidade. As mulheres são capazes de estacionar o carro tão bem quanto os homens. Peggy McIntosh e Joyce Erlinger sempre pareciam verdadeiramente felizes em conversar conosco, mais de uma vez. Ginny Cracker, Carole Dweck, David Dunning, Victoria Brescoe, Brenda Major, Christy Glass, Christine Neff, Nancy Deuston, Candy Mahey, Shelley Taylor, Suzanne Segerstrom, Nansok Park e Barbara Tenenbaum foram guias atenciosas e instigantes. Ryan Emiek nos ensinou a importância dos valores na nossa investigação. E ficamos inconsoláveis por não termos tido a chance de conversar pessoalmente com Chris Peterson. Nossa entrevista com ele foi incrivelmente esclarecedora e interessante.
Foi fácil sentir seu espírito extraordinário, mesmo numa conversa telefônica de 30 minutos. Sharon Salzberg nos proporcionou um respiro tranquilo e revelador. A potência feminina na Running Start, composta por Susanna Welford-Chakov, Kate Shore e Jessica Grounds, que passou a trabalhar na campanha de Hillary Clinton. Obrigada pela ajuda inestimável. Que missão importante a da Running Start. Monique Kerry e Crystal Lehorn não só jogam um basquete incrível e até deixaram dela dar alguns arremessos, como também contribuíram com uma visão incomum da falta de confiança, mesmo em uma área tão imponente. Aos técnicos Mike Thibault e Karen Kelsey, obrigada pelo tempo que vocês nos consideram e tudo o que vocês fazem por mulheres e meninas. Michaela Bilota, seremos sempre gratas por sua franqueza ao contar histórias arrepiantes da Academia Militar em Annapolis. Você sem dúvida merece tudo o que conquistou. Você fez por merecer. Criseline Putrápolas, você nos fez rir e entender os perigos da vida no centro do palco e sob os holofotes, literalmente. Eunice Mussa, Napolo, jamais nos esqueceremos da sua história. Conversamos com um bom número de personalidades públicas, mulheres ocupadíssimas com milhares de obrigações, mas que mesmo assim demonstravam um grande entusiasmo em ajudar a nós, mulheres, a resolver a equação da confiança. Christine Lagarde, a senadora Gillibrand, a secretária de gabinete Elaine Chao, Valerie Jarrett, Linda Hudson, a General Wright, Jane Vulvan, Clara Shi, Michelle Lee, a todas vocês, muito obrigada. E gostaríamos de deixar algumas palavras especiais de gratidão a Sheryl Sandberg, que, anos atrás, ofereceu a duas desconhecidas um grande entusiasmo, valiosas orientações e o conselho de questionar nossos pressupostos. Depois de tudo isso, ela, muito generosa e um pouco inesperadamente, ainda se ofereceu para ler nosso manuscrito no meio dos feriados de Natal e Ano Novo, nos dando sugestões bastante concretas e incrivelmente úteis. Como foi fantástico vivenciar em primeira mão tudo o que ouvimos dos especialistas, que a melhor ajuda que uma mulher pode oferecer a outra não é necessariamente palavras reconfortantes ou comiseração, mas sim o enorme poder de dar atenção à situação da outra, pensar junto e falar com franqueza. Muito obrigada, Sheryl. E as nossas amigas que contribuíram com seu tempo igualmente precioso, histórias pessoais e palavras de sabedoria para nos ajudar neste projeto: Pat Solis Doyle, Tia Kadari, Virginia Shore, Beth Wilkinson, Pat Sellers e Tanya Cook. Vocês foram sinceras, engraçadas e uma fonte de inspiração com suas histórias de terror. Jamais teríamos conseguido desvendar esse código intratável sem a ajuda de vocês, e nossa trajetória com certeza seria muito menos divertida. Elizabeth Spide contribuiu com uma grande visão e uma paixão autêntica pelo nosso projeto. Estamos em dívida com você. E Marcia Kramer, você foi uma dádiva dos céus, com seu entusiasmo por nos ajudar a acertar todos os detalhes. John Bowling, Vivian Caetano, Jonathan Xapo e Lisette Baghdad. A ajuda de vocês nos vários estágios de pesquisa, edição de texto, transcrição e elaboração das notas não tem preço. O nível de comprometimento de vocês foi uma bênção, e seu entusiasmo foi providencial. Nossos chefes na BBC e na ABC sempre apoiaram nossas empreitadas, e somos gratas a eles por tolerarem nossa distração temporária do trabalho.
Agradecimentos especiais a Kate Ferrell, da BBC World News America, que manteve o noticiário rodando à perfeição enquanto perseguíamos a confiança, e a Ben Sherwood, da ABC, que tem sido um generoso defensor da nossa combinação de jornalistas/escritoras. Como não poderia deixar de ser, as pessoas forçadas a nos ver, de perto, trabalhando neste projeto arcaram com o fardo mais pesado da nossa caça à confiança. Elas tiveram de aturar nossos horários imprevisíveis e uma fase na qual talvez não tenhamos sido as melhores mães. Todos os dias Cat se sente abençoada por ter Ella Emibov na família. A gentileza e a generosidade de Ella são um exemplo para todos nós. Claire não poderia ter escrito este livro sem o apoio, firme como uma rocha, de Janette Sanderson, que se tornou parte do nosso clã e cujo enorme coração é uma inspiração para nós. Obrigada. E Tara Marrone, você tem o dom de manter a família Shipman/carne nos trilhos, e rindo ao mesmo tempo. Somos muito gratas por seu espírito radiante. Nossos filhos aturaram mães perpetuamente distraídas, trancadas no escritório, arrastando computadores e pilhas de papéis de um cômodo para o outro ou mencionando mais uma estatística absolutamente maçante. Não, apesar do que vocês insistem em dizer, nós não amamos o livro mais do que amamos vocês. Nem de perto. Queremos agradecer a eles, profundamente, pela inspiração que nos dão praticamente a cada momento. É uma mostra simplesmente impressionante de confiança ver o impulso visceral do Hugo de questionar as convenções e a autoridade, agir e provocar, e sua disposição de nem dar bola para o que os outros pensam dele. Obrigada por sua alegria, sua inventividade e seus abraços. Eu adoro ver você se transformando num jovem tão maravilhoso, que já tem planos e entusiasmos suficientes para preencher pelo menos 3 vidas. E adoro ver Jude levar a classe inteira a admirar seu kilt escocês, só pela pura confiança de sua personalidade. Todos nós adoramos ver você em atividade. E adoramos ver Félix enfrentar, com determinação impressionante, as dificuldades da vida numa cultura completamente nova, com pouca luz solar para amenizar seus dias, e sair vitorioso. Vitorioso. Morro de saudades todos os dias, mas estou muito feliz em saber que você está se divertindo aí. A confiança de Maia está em pleno processo de florescimento, e não temos dúvidas de que o mundo será um lugar melhor quando ela a dominar. Ainda não faço ideia de como será a minha vida sem ela. Vamos sentir muita falta de sua companhia. E para nossas meninas menores, dela, como foi doloroso ver que o mundo ainda não parece certo do ponto de vista de uma criança de 4 anos, que passou mais de 2 anos se lamentando, com uma angústia loquaz, de que, por ser uma menina, ela nunca vai poder crescer para se transformar no idolatrado Batman. Você e suas paixões, dela, me ensinaram. Ensinaram mais do eu que podia imaginar. Sou tão grata por você e por seu amor. Eu gostaria de ter pelo menos a metade da sua coragem e espírito de aventura. O mundo livre, como a minha amiga Pat sempre me lembra, está esperando você crescer para governá-lo. Papi tinha 5 anos quando tingiu o cabelo de azul pela primeira vez, e desde então já passou pelo roxo e pelo verde. É preciso ter um senso de identidade muito sólido para fazer experiências com a cor do cabelo no jardim de infância.
mesmo depois de toda essa pesquisa, ainda não sei ao certo de onde vem a sua, mas você é a minha estrela, guia da confiança. E devemos nossa gratidão em especial a nossos maridos incrivelmente solidários e que nos suportaram por tanto tempo, Tom e Jay. Os dois leram o manuscrito deste livro com grande interesse e, desde correções de vírgulas a comentários perspicazes, fizeram deste um livro muito melhor. Eles nos trouxeram chá, Cat, e sorvete, Claire, foram os motoristas das crianças e cobriram nossas variadas ausências. Temos muita sorte e confiança de que fizemos um excelente trabalho na escolha do marido. Por fim, nós duas gostaríamos de agradecer ao destino por cruzar os nossos caminhos, ou, talvez, precisamos nos dar mais crédito do que isso. Depois das lições que aprendemos com este livro, não vamos dar à sorte todos os louros por nos tornar amigas, parceiras e colaboradoras no desenvolvimento da confiança. Somos gratas uma à outra pelo cultivo mútuo do nosso relacionamento. Não existem muitas pessoas no mundo com as quais é possível escrever não um, mas 2 livros, e ainda ser a melhor das amigas. No mesmo relatório, em 2014, o Brasil ficou em 71º lugar, de 142 países, nos critérios globais, em 74º lugar em empoderamento político das mulheres e 81º lugar no critério participação econômica e oportunidades para as mulheres.